Bom, companheiros, o tema central da semana foi justamente uma questão internacional, que foi a questão da Venezuela. Nós falamos sobre isso aqui ontem, né, no nosso programa de análise internacional, mas nós temos que retomar o tema hoje, porque na realidade é a questão mais importante no que diz respeito à situação política brasileira. Vamos procurar abordar o problema de um ponto de vista mais diretamente ligado à situação nacional. Bom, o caso da Venezuela, Maduro tomou posse, né? Esse é o acontecimento, e isso daí deu lugar a mais uma etapa da campanha que vem sendo feita pelo imperialismo contra a Venezuela. É um tema que tem uma grande importância que seja esclarecido dentro do Brasil, porque é absolutamente claro que mesmo dentro do Brasil, mesmo por parte da esquerda brasileira, né, não vou nem dizer da imprensa golpista, da direita, etc. e tal, está sendo promovido uma política de isolamento da Venezuela. Isso aí tem um significado muito sério, muito grave para a situação política brasileira. A imprensa nacional, a grande imprensa nacional, chamada imprensa golpista, ela atuou com seu cinismo habitual, né? Segundo essa imprensa, a Venezuela é uma ditadura, né? Aparentemente é uma das pouquíssimas ditaduras que tem no mundo, sendo que o mundo está cheio de ditaduras, né? O encobrimento da imprensa de todas essas ditaduras é tão grande que a maioria das pessoas não tem ideia de que você tem, na realidade, mais ditadura no mundo do que de governos que se poderiam ser chamados de democráticos. Então, a Venezuela é mais uma ditadura, né? E é preciso combater essa ditadura em nome da democracia. Aí nós vimos, né, uma coisa já mais esclarecedora, mais educativa do ponto de vista político, que é que na vanguarda da luta contra a ditadura e pela democracia, encontrou-se nesses últimos tempos aqui, né, ninguém menos do que o governo Bolsonaro, né? Então, agora nós estamos recebendo essa aula de educação política, que é o seguinte: o governo Maduro, né, que é um governo que fez uma série de programas sociais para a população venezuelana, que procurou colocar limites à dominação estrangeira imperialista do seu próprio país, é uma ditadura. E o Bolsonaro, né, que todo dia aparece na televisão ameaçando matar o povo, metralhar a Rocinha, metralhar a esquerda, expulsar a esquerda do país, etc. e tal, né? Que é um governo que já abriu totalmente um plano de ataque, de guerra contra a população. Essa é a democracia. Então, como diz a direita bolsonarista, é uma nova era, né? Na nova era, quando você ataca o povo e você ataca os direitos democráticos de todas as pessoas, né? Quando você fala que o direito das pessoas, que nem o Bolsonaro falou muitas vezes, é esterco e defende a tortura, isso é a democracia. E os que não concordam com isso é que são os ditadores. É uma campanha cínica, ridícula, grotesca, né? Que está sendo feita pela imprensa, que muita gente aqui chegou a apresentar como sendo uma imprensa que se opõe ao bolsonarismo, né? Quando a gente vê essas situações, que são a prova dos 9, né, a gente vê que, na realidade, o Bolsonaro é o candidato de toda a burguesia e da imprensa golpista, e a imprensa golpista é a imprensa do Bolsonaro, independentemente da aparente briga entre o Bolsonaro e determinados órgãos de imprensa. No final das contas,
no que diz respeito a atacar o povo brasileiro, no que diz respeito a atacar a Venezuela e tudo mais, em ser um serviçal do imperialismo, eles estão totalmente de acordo, e isso que é o fundamental. E não o desacordo em torno de questões secundárias. Bom, uma coisa muito destacada é justamente esse fato, né? Um elemento muito importante para a análise da situação brasileira é o fato de que o governo Bolsonaro tomou a dianteira no ataque à Venezuela. No Grupo de Lima, né, o ministro maluco do Bolsonaro propôs lá, articulou uma moção para que o Maduro não tomasse posse, né? Na OEA também foram os brasileiros do governo Bolsonaro que assumiram a dianteira para atacar o governo da Venezuela. Então nós vemos aí que com a vitória do Bolsonaro, né, o imperialismo norte-americano ganhou uma espécie de porta-voz, de ajudante de ordens de primeira linha em toda a América do Sul. Isso é uma questão da maior importância política, né? Bom, o que está acontecendo em relação à Venezuela, né? A cada dia que passa, nós estamos vendo novas notícias e a crise ela está sofrendo uma progressão extremamente rápida. O governo, se não me engano, ontem ou anteontem, o governo do Paraguai rompeu relações diplomáticas com a Venezuela, né? Ontem, o Congresso da Venezuela, que deveria ter sido dissolvido há muito tempo, não foi dissolvido porque, embora digam que o governo Maduro é uma ditadura, ele é um governo, na realidade, muito conciliador, né? Essa Assembleia Nacional, né, o Parlamento Nacional da Venezuela, que não foi dissolvido, tirou do bolso do colete lá um cidadão que agora se autodefiniu como presidente da Venezuela, tentando criar uma situação de duplicidade de poderes. Logicamente que tudo isso não tem nada a ver com a evolução política da Venezuela, mas é uma política orquestrada de fora para dentro pelos norte-americanos, né? Inclusive a agressividade com que atuam o governo Bolsonaro, determinados setores na América Latina, que são países que no último período sofreram golpes de Estado e estão controlados também pela extrema-direita, como é o caso do Paraguai, né? Toda essa agressividade, a apresentação do suposto presidente alternativo e tudo mais, indica que o imperialismo pretende, né, fazer mais uma séria, e muito mais séria ainda do que as anteriores, uma séria tentativa de derrubar o governo Maduro de alguma forma, né? Aparentemente a ideia inicial seria promover a divisão interna do regime político venezuelano. Há um apelo incessante a setores das Forças Armadas dentro da Venezuela. Logicamente que nós podemos supor que, se eles estão fazendo apelos sistemáticos às Forças Armadas, é porque existe um processo, né, bastante extenso de tentativa de corrupção das Forças Armadas venezuelanas pelo imperialismo. Nós já vimos esse filme no golpe de Estado na Turquia, né? Nós podemos, inclusive, tomar o golpe de Estado na Turquia como sendo uma espécie de modelo para aquilo que o imperialismo está tentando dentro da Venezuela. Na Turquia, né, foi feita a denúncia de que elementos do Pentágono, né, ligados ao Departamento de Estado norte-americano, foram pegos com uma quantidade enorme de dinheiro para corromper generais turcos para derrubar o Erdogan. O golpe começou na realidade com a tentativa de assassinato do Erdogan, que fracassou, né? E isso deu lugar a uma resposta extensa do Erdogan contra os golpistas, né? No caso da Venezuela, nós temos um panorama bastante parecido.
já houve aí 2 tentativas de assassinato do presidente da República da Venezuela, né? Uma delas, nós estávamos inclusive discutindo isso ontem, mal foi noticiada pela imprensa local aqui. E ela foi posterior ao ataque contra o governo Maduro dos drones. Então, a gente vê a semelhança, né, entre a tentativa fracassada de golpe na Turquia e o que eles estão tentando fazer na Venezuela. Não é difícil de prever que vai haver novas tentativas, né, de assassinato contra o chefe de Estado venezuelano. Existe a possibilidade de uma rebelião interna, né? Existe a possibilidade de que essa rebelião interna dê lugar a uma intervenção militar exterior, onde o Brasil poderia ter um papel. Quer dizer, há várias possibilidades, mas a situação venezuelana é uma situação de enorme gravidade, né? O que é que está por detrás, né? Qual é o fundo desses acontecimentos na Venezuela? Ao contrário do que diz a imprensa a imprensa golpista brasileira e vários outros setores, a última coisa que está em questão na Venezuela é a democracia. O que está em questão é que o chavismo, né? Ou seja, os 2 últimos governos venezuelanos, Chávez e Maduro, é um movimento que deu início a toda uma mobilização de caráter continental contra a política neoliberal do imperialismo, uma política de destruição dos países onde ela foi aplicada, né? Os norte-americanos, com a ajuda dos democratas venezuelanos, tentaram um golpe militar, que foi impedido pelo povo venezuelano, né? E isso daí levou ao desmantelamento, em grande medida, da ala direita das Forças Armadas venezuelanas. Esses acontecimentos, que se reproduziram em outros países da América Latina, levaram, né, a rebeliões populares em vários países e a subida ao governo de movimentos de caráter nacionalista, uns um pouco mais radicais, outros um pouco mais moderados, mas que de qualquer maneira procuravam levar adiante uma política social, né, contrabalançando os efeitos extremamente destrutivos da política neoliberal, e procuravam colocar algum limite, né, em alguns casos maior, em outros casos menor, à dominação do capital estrangeiro nos seus países. É isso que está em jogo, mais nada, né? Aquelas pessoas que do lado da esquerda, vou mencionar isso aqui porque é uma parte importante dessa discussão, que falam que o problema lá é o governo, má administração, ineficiência administrativa, incompetência do governo, estão simplesmente, né, obscurecendo de maneira intencional o que está acontecendo e ajudando dessa forma a intervenção imperialista. O imperialista quer colocar a Venezuela totalmente sob o seu controle. É isso que está acontecendo. Esse é o fundo da luta que se trava na Venezuela, né? E mais nada. O problema da democracia é um problema, em grande medida, irrelevante. Quer dizer, se nós levamos em consideração isso daí, né, fica muito fácil de entender o que é que está em jogo com a crise venezuelana. A derrota venezuelana, primeiro, significa, de um ponto de vista automático, a vitória do imperialismo. Não é porque jornais golpistas e profundamente antidemocráticos que apoiaram o golpe no Brasil, apoiaram o golpe em vários países da América Latina, falam que o que está em jogo é a democracia, que isso daí tenha qualquer seriedade, né? Também aparece aí o Jair Bolsonaro, né, falando a mesma coisa, que eles estão aí na luta pela democracia, o que é ainda mais ridículo do ponto de vista político, né?
O que está em jogo é uma luta entre, né, todo um setor amplo da população latino-americana, né, o imperialismo e a sua política de devastação econômica e os seus agentes contratados dentro de cada país. No caso brasileiro, nós temos uma amostra assim, extraordinária do que está acontecendo, porque uma virtude do Bolsonaro é que ele procura se mostrar o tempo todo, né, fazer propaganda o tempo todo, de que ele é um verdadeiro capacho dos Estados Unidos. Né? Em algum momento dessa história aqui, uma outra pessoa se confundiu, achando que as Forças Armadas aí eram nacionalistas, né? A cúpula das Forças Armadas era nacionalista, que o Bolsonaro era nacionalista, mas agora, né, com a evolução dos acontecimentos, fica claro que o que nós temos aqui são os norte-americanos que falam português, que estão no governo brasileiro, que estão aí para assaltar o país. Né? E mais nada. E se o assalto ao país necessitar de um estrangulamento intenso dos direitos democráticos da população, eles também já anunciaram o que vão fazer. Então, quer dizer, as coisas ficam claras. A vitória da Venezuela seria uma derrota do governo Bolsonaro e do imperialismo norte-americano e de todo golpista. A derrota da Venezuela, por sua vez, seria uma vitória dos golpistas brasileiros, de todos os golpistas latino-americanos e do imperialismo. Quer dizer, o caráter do que está em jogo, né, de qual é o enfrentamento político, quais são as classes sociais que estão se enfrentando aí, é muito claro. Né? É muito difícil de se confundir nessa altura dos acontecimentos sobre isso daí. Por isso a nossa posição, né, e que deveria ser a posição de todas as organizações do movimento operário brasileiro, dos movimentos sociais, dos setores que se dizem democráticos, deveria ser uma posição de defesa intransigente da Venezuela contra a agressão imperialista e a agressão, né, dos lacaios do imperialismo como Jair Bolsonaro. Né? Essa aí deveria ser uma coisa absolutamente clara.